Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre hemorragia pós-parto, que apesar de ter o nome de hemorragia pós-parto, também acontece na cesariana, né? Hemorragia pós-nascimento seria um termo mais adequado, talvez. Sim, de repente vamos mudar esse nome. Pode ser. O que é hemorragia pós-parto? É quando no parto sangra mais que 500 ml e na cesariana mais que 1.000 ml, um litro de sangue. É a segunda causa de morte, ainda é a segunda causa de morte no Brasil. Em países subdesenvolvidos, no Brasil. Países subdesenvolvidos é a segunda causa de morte materna. Então, por isso que é um tema muito batido e muito falado em todos os congressos de obstetrícia, de ginecologia. É um tema que se renova bastante ao longo dos anos, porque é necessário as pessoas saberem, e tem muitos cursos para as pessoas saberem como tratar, como manejar a hemorragia pós-parto. Treinamentos, né? Isso tem que acontecer, tem que ter treinamento constante de instituições e de equipes. A gente vive conversando entre si o que melhorar, minúcia, porque é na minúcia que a gente ganha tempo, é na minúcia que a gente ganha qualidade. Então, treinamentos de hemorragia pós-parto ocorrem constantemente e devem acontecer em instituições em países desenvolvidos. No Brasil não é comum treinar, e é por isso que tem um resultado perinatal, tem muito mais morte materna, inclusive as taxas de morte materna no Brasil são inaceitáveis, não está entre as piores do mundo, mas está ali na meiota para o pior, é ruim. Enfim, a primeira causa de morte materna do Brasil é a hipertensão, o que é um absurdo também, né? Em países de primeiro mundo, a hemorragia pós-parto é a primeira causa de morte materna, porque mata e mata mesmo. Tem risco mesmo com conduta adequada, porque a gente não é Deus, a gente não salva todo mundo, mas se perder 2 minutos, perder 3 minutos, a equipe ficar batendo cabeça, aí é que mata mesmo. Então tem que ter treinamento, tem que ter adequação das instituições para isso. O principal na conduta é o diagnóstico precoce, o mais precoce possível, para você tratar. Porque quando você diagnostica, você começa o tratamento. E aí o tratamento a gente diz que é agressivo, porque é você começar a intervenção logo. É começar a funcionar acesso, começar a correr infusão de cristalóide, né, de soro fisiológico, ring lactato, que tiver disponível ali, né, desses cristalóides. Fazer medicação uterotônico junto, que é muito importante isso, que eu vejo às vezes as pessoas deixam muito para medicação junto com buscar a causa. Não adianta você ficar num vazamento na sua casa, você ficar tentando segurar ali aonde está vazando, sem você ver, não, tem que fechar a torneira lá, você tem que buscar a causa. Não adianta fechar a torneira sem tapar o buraco. Mais ou menos por aí. Entendeu? Você tem que buscar a causa do problema. Não adianta você ficar infundindo mais soro sem saber, caramba, onde é que tá sangrando? Dá um exemplo. Qual é a causa? Clássico. A causa clássica tá sangrando pra caramba, né? A principal causa é o útero contrair mal, que a gente chama de atonia ou hipotonia uterina. O útero não está contraindo. Você vai deixar a placenta lá dentro? Isso que eu queria. Tipo, sim. O que a gente vê com mais frequência? Vamos tratar, vamos botar soro, bota ocitocina, faz não sei o quê, todo mundo batendo cabeça e a placenta dentro da mulher. Não pode. É isso que ela quis dizer. Esse é o exemplo. Queria dizer o seguinte, não adianta a gente começar a fazer medicação, a repor, que não se repõe, a gente não repõe sangue fazendo soro, não tá repondo, né? A gente só repõe sangue com sangue, sem buscar a causa, sem buscar. É o quê? Qual é a causa? O obstetra que tá ali, o auxiliar, o obstetra principal tem que buscar qual a causa. É a atonia? É a hipotonia? É a laceração de trajeto? Qual é a causa? A placenta tá lá dentro? A gente, as equipes humanizadas, elas deixam normalmente a placenta sair de forma espontânea. Não é o caso de uma hemorragia pós-parto, não faz o menor sentido. É claro que você gostaria de deixar pulsando, mas num cenário de hemorragia pós-parto, onde a gente está um cenário de possibilidade de transfusão sanguínea, de perda do útero da mulher, não se pensa mais, é o que é melhor para a paciente. Então, retirada fulana, infelizmente a gente vai ter que tirar a sua placenta, vou ter que tracionar a sua placenta para tirar, porque a gente precisa conter um sangramento. Então não adianta, a gente tem que buscar a causa, não adianta ficar
Minha parte obstétrica nem sempre, embora 70% seja a causa útero contraindo pouco ou menos do que deveria, por saturação de receptores, e a gente vai falar dos fatores de risco, a gente vai dar uma pincelada nisso. Pode não ser. A causa pode não ser uterina, pode ser laceração materna, laceração de trajeto de parto. Da vagina, da entrada da vagina ou da parede, do colo, perianal. Pode ser alguma laceração grave ali que está sangrando, tá com o vaso babando. Mas a gente tem que tirar a placenta para isso. Para ver melhor, para o útero contrair melhor, parar de sangrar um pouquinho, para você conseguir revisar o trajeto e tratar o que estiver sangrando enquanto alguém. É tudo ao mesmo tempo, né? É difícil a gente começar a explicar porque não tem muito uma ordem das coisas. É tudo ao mesmo tempo. Enquanto a Carol tá pegando 2 acessos calibrosos, a Gabi tá monitorizando a paciente, tem alguém meio que orquestrando isso, né? Alguém tem que estar dando a ordem, senão vira uma zona. Isso é uma das coisas que os treinamentos bem feitos pontuam bem. Alguém tem que dar ordem. Então, por exemplo, se eu sou a obstetra, geralmente sou eu, ou a Caroline, que é a anestesista. Então, geralmente sou eu falando, Carol tá pegando acesso, Gabi, monitoriza pra mim, por favor. A enfermeira, pode começar a massagem, e eu vou lá, traciono a placenta, pego a compressa e começo a olhar o trajeto. Todo mundo ao mesmo tempo. Alguém já pediu droga, geralmente a droga tá na sala já, né? E Mas se tudo prepara, mesmo começa tempo. pré, né? É isso aí também, Então, a gente se antecipar isso, né? Tem sempre que antecipar, a gente vai falar mais. Mas é o obstetra, que geralmente é a pessoa técnica, não é o anestesista que tem que botar a mão no útero da mulher, exceto em, né, se ela tá na rua, em casos de exceção. O anestesista começa a tratar clinicamente, a repor sangue, cristal, sangue não, né, líquido, o remédio, pegar a veia, monitorizar, enquanto o técnico está fazendo alguma coisa, está buscando a causa do sangramento, não é ficar esperando o anestesista pegar o acesso e melhorar a pressão dela, porque, né, vai botar soro, vai melhorar a pressão. Não, na verdade não é nem para deixar a mulher chocar. Então, será que não? Se você pensou em hemorragia pós-parto, você pensa e acha que é. Se você acha que é, você considera que é. E você trata como se fosse. Será que porque tá sangrando? isso que faz. Aí, porque a pessoa começa a perder, depois ela no sangue ela perde. Fator de coagulação perde tudo. E depois é pior para repor. E aí, nesses casos, podem gerar um desfecho desfavorável. Não leva só à morte materna, mas às vezes uma primípara, uma paciente de uma primeira gestação que perde o útero, assim. Não é um desfecho que não quer. Às vezes, ok. E uma corta cirurgia isso. num Dos cenário males, ruim, né? dos males, eu entendi o que ela quis dizer, assim, dos males o menor. É melhor perder o útero do que morrer. Mas isso tem que ser uma exceção. Isso Exatamente, tem que ter uma puta é exceção. por aí. E não pular parte ou negligenciar alguma parte do tratamento, retardar o tratamento que deve ser precoce e agressivo, porque isso pode levar a morbidade, nem sempre mortalidade, mas perder o útero é uma morbidade, né? Uma sequela. Muitas vezes a gente fala e a gente vê as pessoas achando, tendo a impressão que as coisas acontecem do nada. E assim, há muitos anos a gente vem conversando, acho que eu falo muito isso pra Bia. Cara, nada é do nada. Não é do nada. Assim, é raridade as coisas que são do nada. Porque as coisas vão dando aviso, vão dando aviso, vão dando aviso. Se você estiver atento para observar, as coisas vão dando aviso, vão dando aviso. A gente que tem que estar atento para ver o que está acontecendo. Porque senão as coisas são sempre do nada, entendeu? Na vida, na medicina, ou em tudo é do nada. Mas nada em qualquer lugar é do nada. Então, e na HPP também. Então, você tem que agir agressivamente para conter aquele sangramento. De forma medicação, o que seja, massagem bimanual, sutura de trajeto, não melhorou dessa forma, você tem que passar para o próximo passo. Qual o próximo passo? E aí você vai evoluindo até a necessidade de ser feita uma esterectomia, caso seja necessário, para salvar a vida da mulher, né? Que é o último caso, né? E aí a Carol falou, isso já me linkou pro próximo tópico. Você falou, vai dando aviso. O que a gente tem que identificar primeiro? A mulher entrou no hospital contraindo. Fator de risco. Fator de risco para hemorragia pós-parto. Vocês fizeram a gravação agora mesmo de um dos fatores de risco, a indução. Eu, por acaso, estava assistindo e assim, a gente vê à torta e direito as pessoas fazendo indução sem real necessidade de indução. E mal conduzido. Sim, infelizmente a gente vê isso.
É claro que existem protocolos diferentes, né? Mas é bom que se siga uma diretriz ok e se tente levar a gestação até o máximo possível num respaldado num risco habitual, para que você dê a chance para que aquele trabalho de parto seja deflagrado de forma espontânea. Senão você aumenta, de certa forma, o risco de uma hemorragia pós-parto e até de um desfecho ruim da paciente. E um deles, um fator de risco, é uma indução. Por quê? Uma indução, você vai botar o útero, um trabalho, você vai fazer uma indução farmacológica, né? No caso, a gente considera indução farmacológica, as não farmacológicas a gente não considera. E não considera uma indução, né? E você vai estar submetendo o útero a contrair com misoprostol, que aumenta a chance, né? São hormônios que se ligam a receptores. Sim, e aí você vai estar saturando aqueles receptores diversas vezes. Você vai fazer miso, aí vai satura, aí contrai. Aí daqui a pouco para. Vem a próxima dose. Aí daqui a pouco vem a próxima dose. Vai contrai. E normalmente nunca é um miso, que pelo menos no Rio de Janeiro nunca pega no primeiro. Aí vai contrai. Não para, e para de contrair, enfim. Aí você associa isso às vezes isso junto a uma paciente que tem uma indução. Qual a causa da indução? Pré-eclâmpsia, outro fator de risco. Obesidade. Outro fator de risco, uma obesidade. Numa obesa, que é fator de risco para pré-eclâmpsia, as coisas se juntam. Um útero sobredistendido, uma DMG. Um gemelar com pré-eclâmpsia. Cara, aí você começa a juntar fatores de risco. E eu sempre falo, Carol, obesa é um parto de um bebê grande, tô induzindo há tanto tempo, tá expulsivo prolongado, vai sangrar. Eu falo e acontece. Acontece, falo, vai sangrar. A gente já tá o quê? Com a seringa na mão, a gente já tá com tudo na mão. Sempre. A gente sempre pede, né? A bandeja de parto, né? Pra não abrir aquela caixa imensa que vem com tudo. A bandeja de parto, a gente pede a ocitocina. Agora a gente pede carbetocina também, que é um análogo da ocitocina, mas ele é termoestável. A ocitocina, ela precisa de estar geladinha. E nunca tá. Aí tem o transporte, tem toda aquela questão do transporte, tem que estar de 2 a 8 graus, e ela nunca tá. Então a carbetocina, no hospital, apesar de não ter um número imenso de trabalhos aí publicados, no hospital que a gente mais trabalha, eles já colocaram no protocolo dele de hemorragia. Então a gente tem utilizado bastante e a gente tá vendo uma resposta legal. No risco intermediário e grave, né? Apesar de já terem falado para usar até no risco habitual, no risco baixo também. Sim, porque tem disponibilidade, está disponível. E, de fato, como ela é uma análoga à ocitocina e ela não tem essa questão de transporte, por mais que ela ali fique na geladeira, depois ela não fica na geladeira. E tem a questão todo do transporte. Como é que foi transportada do laboratório até o hospital? E aí do hospital até ali fica aquele... Perde estabilidade molecular e eficácia quando a gente mais precisa. Eficácia farmacológica, né? Então... Quando a gente mais precisa de rapidez. Aí é aquela droga que entra no soro, não faz efeito nenhum. Porque foi mal transportada, mal armazenada, enfim, isso pode atrapalhar bastante o tratamento. E coisa que independe de equipe, né, também. E essa definição de fator de risco é importante a gente se atentar já no pré-natal. Sinalizar em prontuário, sinalizar no cartão de pré-natal, porque às vezes é uma evolução de trabalho de parto até rápida e a gente já consegue ali, olhando rapidamente o cartão, já identificar esses fatores de risco e se atentar mais a isso, né? E após o parto, ela tem que ir pro andar, né, mesmo estável, sem ter sangrado nada ou a mais, ir pro quarto com um risco pré-estabelecido, com um risco triado, para as pessoas que vão atendê-la e admiti-la no andar, a equipe de enfermagem, saber, opa, está vindo lá do centro cirúrgico uma paciente que não sangrou, mas que tem fatores de risco para tal. Fiquemos mais alertas, porque ela pode sangrar depois. Nem sempre sangra na primeira hora, embora seja muito mais comum. Pode sangrar até mais de 24 horas, que é a hemorragia pós-parto tardia, né, no segundo momento. Mas toda a equipe tem que estar preparada para fator de risco. Principalmente quando há fatores de risco. E quais são eles? Quais são os principais fatores de risco? Indução, que ela falou. Trabalho de parto prolongado. Hipertensão. Hipertensão também. Pré-eclâmpsia. O fato dela já ter tido. Sobredistensão uterina, um útero que cresceu demais, é uma musculatura que está esticada demais e pode responder menos quando precisar, pode contrair menos no pós-parto. Multiparidade. A exemplo de gemelaridade, gemelar, enquanto
mais bebês dentro da barriga, maior o útero, maior a chance de sangrar. Bebês grandões, sobredistensão. Descompensado, principalmente. DMG descompensada, porque existe uma suspeita, um racional biológico, uma plausibilidade biológica de ter menos receptor uterino, e aí responderia pior a contração no pós-parto. Polidramnia, muito líquido, que distende demais o útero. Multiparidade, que ela falou, quanto mais gestações tenha parido ou passado por cesariana, maiores as chances de sangrar. Cesariana anterior também aumenta a chance de hemorragia pós-parto, por conta da cicatriz uterina por dentro, que dá uma desorganizada na anatomia do útero e pode contrair pior também. Deixa eu ver se eu não tenho mais algo que a gente não falou. Isso os fatores de risco prévios, né? Todos. Que pode acontecer com qualquer uma, né? Uma das coisas que a gente não fez, você falou agora, citou, a hemorragia ela pode ser primária, né, até 24 horas, ou secundária, né, depois de 24 horas. As mais comuns são as primárias, né? Bem mais comum. E a gente não E aí pode ser por conta de resto placentário que tenha ficado, aí normalmente às vezes aí isso pode ser secundário, né? Mas eu já escutei caso de até uma semana depois da paciente, inclusive, perder o útero, mas de resto placentário em cesariana. Então, assim, às vezes as pessoas acham, não, porque pode acontecer. Né, não, a cesariana, né, você abre o útero, você vai lá, você limpa, né? Tem gente que bota o útero, inclusive, pra fora. E limpa, passa com pressa até lá dentro, enfim. E ainda assim existe essa chance de ficar resto placentário, né? E aí a gente entra nas causas de hemorragia pós-parto. Classicamente são 4, a gente já falou da primeira, que 70% é mais comum, que é a atonia uterina. O útero não ter a capacidade adequada de contrair no pós-parto para começar a voltar para o lugar e a cicatrizar os vasos do sítio placentário que estão abertos. Essa é a principal. Mas ainda pode ser laceração de trajeto, também eu já citei, lacerações de canal de parto ou de colo, que podem estar sangrando. Pode ser de lá de dentro do útero, restos placentários. Ou fisiologicamente, porque sobrou alguma coisa, e pode acontecer, tá? A despeito de uma boa assistência, pode acontecer de ficar coisa lá dentro, inclusive na cesariana. Mas acontece mais em quem traciona inadvertidamente ou cedo demais a placenta. E a mais rara, bem mais rara, são as trombofilias, são as coagulopatias, na verdade, que são doenças que podem ser desconhecidas, assintomáticas, sem história prévia nenhuma, a pessoa tem alguma condição que a leva a sangrar mais e não se sabia disso. Geralmente são evoluções piores, né? São evoluções mais rápidas e a gente não acha a causa, a mulher perde fator de coagulação, entra em CVD, que é a coagulação intravascular. É a coagulação desorganizada no vaso e que a gente mal consegue fazer parar, tem formas específicas de tratamento que demoram um pouquinho mais e aumenta a chance de mortalidade. Essas são as principais causas de hemorragia pós-parto. E a tardia, a hemorragia secundária, que ela quis dizer, depois de 24 horas, depois da alta, em geral, está relacionada a resto placentário. A placenta pode ter saído até espontaneamente, mas ficar um pouquinho ali dentro. Na grande maioria das vezes, quando fica um pouquinho ali, o útero elimina espontaneamente nos dias que se passam, porque ele contrai, é fisiológico. Mas pode ser que infecte, pode ser que sangre e pode ser que ela perca o útero por isso. Inclusive, comum não é, mas fica aí a ciência, né? Fica aí o aprendizado. E essa vigilância é importante porque muitas vezes essa paciente está passando por um processo de sangramento somente naquele momento. São pacientes jovens, né, que estão na idade fértil. Só tiveram aquele episódio, né, de sangramento relacionado à menstruação, que muitas vezes ela já tem uma hipermenorreia prévia, né, e nunca passou por nenhum procedimento cirúrgico, não tem noção, de fato, dessa resposta de coagulação. E às vezes, no pós-parto, a gente consegue fazer um diagnóstico desse também. Né? Outro fator de risco é a idade materna avançada, né, que bem ou mal é um útero mais velho, talvez seja um útero com uma capacidade um pouco menor de contrair, e em geral junta com outras coisas, né? Nunca ela tinha 45 anos, era só isso. Não, em geral junta com outra coisa. E também a multiparidade é a mesma coisa, são úteros que se sobredistenderam várias vezes, é um útero cansado, digamos assim, legalmente falando. Uma pergunta que vocês poderiam fazer é, tá bom, mas Bia, Gabi, Carol, como é que eu vou saber que eu perdi 500 ml? Tipo,
você consegue, como é que você faz? Então, esse diagnóstico, para quem faz todo dia, quem vê isso, a gente consegue ver mais ou menos que, olha, esse sangramento está um pouco aumentado. A gente até, quem acaba sendo, trabalha com a gente, até vê, porque a gente sempre que nasce um bebê, eu fico sempre de olho, eu sou a louca da hemorragia pós-parto, né? Porque eu e a Bia, a gente sempre fica brincando com isso, Gabi também fico brincando, ó, acho que tá sangrando um pouquinho mais e tal, não sei o que. A gente fica, não, uma não pra sei o outra que. assim, ó. A gente fica o tempo inteiro assim, tipo, ó, brincando pra ver, tipo, tá, como é que tá. Então, é a identificação visual e a gente monitoriza a paciente. Tem o índice de choque, que é a frequência cardíaca sobre pressão arterial sistólica, né, a pressão maior, né, que vocês veem. Máxima, e ela, se dividido der maior que 0,9, é uma hemorragia pós-parto, você tem que tratar, você tem que funcionar a veia e começar as medidas, né? Ela acima de 1 aumenta bastante a morbidade materna e é bastante a chance de transfusão materna. Já é choque. Já Isso é, já é choque. já é Já é a choque, primeira já. fase do choque. Se você vê, não precisa dividir, né? Você vê, a frequência cardíaca tá maior do que a pressão arterial sistólica, o 12,8 lá que você vê. Se a mulher tem 12,8, ela tá batendo a 125, já tá. A gente bota, a primeira coisa que a gente faz, a gente bota o oxímetro. Se você vê que a mulher já tá batendo a 130, você já fica de olho, porque ela provavelmente está com hemorragia pós-parto. Até porque você sabe a pressão dela pré-parto, né? Se era 11 a pressão dela pré-parto, ela tá batendo a 130, você sabe que ela tá... Mas antes, né? Eu já sei onde você quer chegar. Antes do índice de choque, dá pra visualmente, num geral, existem hemorragias ocultas? Existem. Existe hematoma perineal? Existe. Sim. Pode, inclusive, romper o útero e sangrar pra dentro da barriga. Também às vezes acontece. Às vezes não tá exteriorizando. Não tá exteriorizando, mas às vezes você puxa a placenta e sai um mar de sangue. Às vezes acontece. Ou não, porque pode ter sido... Eu tô falando assim, da exceção. Mas eu tô clinicamente querendo dizer que o útero pode ser rompido, pode ter sangrado pra dentro da barriga, a mulher tá começando a instabilizar e não tem uma gota de sangue a mais exteriorizando. Mesmo assim, a mulher está instabilizando. Afastando-se outras causas rapidamente, tem que abrir barriga. Tem que abrir barriga. Porque tá sangrando pra dentro e morre. Sim, né? Também tem esse caso, Sim. Mas tem essa medida, né? Uma medida que você vai monitorizar, você tem aparelho de pressão, né? Ver um oxímetro para você ver a visual que a gente viu, é a primeira coisa que a gente vê, a visual. A gente vai lá e monitoriza a paciente, mesmo que você não ache que não tá sangrando muito, mas você vai lá, monitoriza, já tá. E uma coisa que a gente conversa muito, a paciente que ela chega nesse nível de estar com índice de choque alterado, a paciente saudável, ela já perdeu mais de 1 litro de sangue. As que instabilizam antes disso são as pacientes, pré-eclâmpsia, ela tem uma anemia materna, aí elas vão estabilizar antes. Agora, a paciente saudável, asa 1, que não tem nada, ela perdeu 1,5 litros, aí sim, ela vai tô começando a me sentir mais cansada, eu estou me sentindo tonta, se ela estiver em pé, ela vai ficar, entendeu? Vai sentir tonta, sensação de desmaio, sensação de vômito, isso sim. E tem que tomar cuidado pra gente não negligenciar, porque às vezes, não, porque você acabou de parir. Não, porque você acabou de parir, é normal a paciente se sentir cansada. Mas, a qualquer momento que a paciente fala uma coisa, você não pode negligenciar o que a paciente está falando. Então, ela está se sentindo mais cansada? Pode ser hemorragia pós-parto. Então, vou lá e vou ver de novo a pressão. Vou ver de novo como é que tá o sangramento dela. Vamos ver como é que tá. E isso a gente faz... normais? Beleza, tá cansada porque é o parto. De fato, é o parto, ok. Mas isso a gente faz aí durante a primeira hora, né? A gente viu, nasceu, não sei o que, tá tudo bem. Aí daqui a pouco a gente vai lá de tempos e tempos, aí a gente vai ditando o tempo que a gente vai ver de novo, avaliar de novo, conforme a gente vai vendo como foi o sangramento anterior. Não, tá tudo bem, já saiu a placenta, tá. E aí? Sempre esteve tudo bem, a gente vai relaxando. Nesse primeiro momento aí, logo após o parto. Não dá pra normalizar, né? E eu acho que o que muitas pessoas às vezes pecam é nessa monitorização pós, né? Essa avaliação, essa vigilância. Tem equipe que vai embora 20 minutos depois do parto. Então eu acho que realmente os índices é a segunda causa justamente por isso. Por essa negligência pós, né? O que a galera nasceu, já puxa a placenta, entrega o bebê pra pediatra, não tem hora de ouro nenhuma, dá ponto em todo mundo. Na verdade, rafia epísio, né? Sutura epísio. Isso tudo em 20 minutos. Beijo, tchau. E pode ir pro quarto.
Não raro, em 20 minutos começa a sangrar. Não, e lembrar que, assim, no andar, seja ele no hospital público ou numa maternidade privada, a equipe de enfermagem, ela dá conta de muitos pacientes ali, né? Então, às vezes, realmente, existem alguns... Passa alguma coisa ali, né? E é nessa hora que acontece uma tragédia. Passam Embora muitas haja- coisas. É. Passam Embora haja muitas protocolos, a gente trabalha com pessoas, né? Uhum. É. São pessoas erram, pessoas negligenciam, são pessoas diferentes e múltiplas, é muita gente, muitas vezes estão sobrecarregadas, então assim, não é a melhor vigilância possível. Outra coisa, a gente falou das causas principais, né, digamos assim, de hemorragia pós-parto, mas existem algumas condições patológicas que podem levar a sangrar mais. Acretismo placentário, que é a placenta implantar de maneira anormal lá atrás, no início da gestação, e grudar no útero, basicamente. É difícil separar o plano da placenta da parede do útero, então sobra coisa lá dentro. A placenta sai, mas sobra coisa lá dentro, impedindo aquela área grande ali de contrair. E aquele sítio de implantação placentária com coisa ainda lá dentro, sangra pra caramba. É uma causa, felizmente é rara, embora o número de cesarianas esteja sempre aumentando, né? Tá intimamente ligada a cesarianas anteriores. Descolamento prematuro de placenta, mesmo que nasça por via alta, por cesariana, né, com bebê vivo, fora de período expulsivo, que indica cesariana para o bebê não morrer, para a mãe não morrer, pode começar a sangrar pra caramba, mesmo depois de tirar a placenta descolada, porque o útero pode contrair mal com sangue entremeado nas fibras musculares dele. Placenta prévia também é uma condição que aumenta a chance de hemorragia pós-parto. Outras causas de má implantação placentária, isso é mais patológico e felizmente mais raro. Parto instrumental também, às vezes, pode acontecer, principalmente o trajeto, né? Porque aumenta a chance de laceração. Porque aumenta a chance de laceração. E lembrar que, assim, se a gente já fez as medicações, a massagem, já estamos monitorizando a paciente, e ainda assim ela permanece com sangramento, a gente deve, sim, fazer uma revisão de colo, colocar a paciente em sala, ver se tem algum local sangrando. Fazer analgesia. Exatamente. Não parar ali e achar que só existe o útero, né? Dentro das possibilidades de causa, né? Então vamos falar antes de falar do tratamento, a gente vai dar uma pincelada de principal mensagem aqui, identificação precoce, deixa aqui bem grande. Identificação precoce e tratamento agressivo. E aí a gente está dizendo os fatores de risco, as condições que podem aumentar a chance e tal, mas o que pode ajudar a prevenir a hemorragia pós-parto e para todo mundo? Algo simples, barato, acessível e que é negligenciado pra caramba. 10 unidades de ocitocina intramuscular para todas. Pós-parto imediato. Saiu o bebê, O saiu. desprendimento do óvulo. Saiu o bebê, tem que entrar a ocitocina na mulher. Seja no músculo, se ela não tiver com veia, espero que não, a maioria não tem que estar com veia para parir, mas para quem já está induzindo, para quem já está com a veia pega, porque está com analgesia, qualquer outro motivo, pode fazer na veia também. 10 unidades de ocitocina é a profilaxia universal para todo mundo para prevenção de hemorragia pós-parto. Ah, vocês fazem para todo mundo? Para quase totalidade. Na verdade, nasceu o bebê, a gente fica assim, olhando, psicoticamente. Não tá saindo uma gota, tá sangrando quase nada. A gente segura. A gente dá uma segurada para não dar uma injetada na mulher, a maioria tá sem veia, não dá aquela injeção, aquela quebrada no clima. Mas para subir pro quarto a gente faz. Então, pra mulher sair de perto da gente, a gente faz. Mesmo que seja um pouquinho tardia, a gente fica ali olhando. Sangrou uma gota a mais, é pau. E não é só intramuscular, já é pegando veia, já é fazendo todo o resto. Então, dá para individualizar no 1 para 1 para quem está dentro do hospital, sim. Para parto domiciliar, não recomendo. Nem no hospital tá. Vai dar chance de sangrar? Não, pelo amor. Mas se você tá começando, é obstetra, tá assistindo a gente, é para todo mundo, então. 10 unidades intramuscular ou venoso de ocitocina. Para todo mundo, é melhor fazer para todo mundo. Sim, porque para não papar essa mosca. Porque uma das coisas que a Bia falou, ela citou dos casos mais raros de questão de um dos sangramentos pode ser trombofilia e levar a uma CIVD, né? A coagulação intravascular disseminada. Mas a CIVD, ela não acontece só em quem tem trombofilia. Acontece na paciente que sangrou para caramba, foi negligenciada e ela vai acontecer. Por quê? Vamos pensar assim, tentar ser bem clara. O seu organismo perdeu bastante sangue. Você está com quase nada de sangue no seu organismo. Você funciona com 4, 5 litros. Você perdeu 2.
e você tem só 3 agora. O que o seu organismo vai pensar? Vai se fechar, vai tentar fazer com que aquilo dali fique ali pra... Então, é uma resposta do seu organismo de tentar manter aquilo dali. Então, é uma forma de tentar sobreviver, entendeu? Então, o seu organismo age de uma forma, assim, um pouco descompensada, né? Mas o organismo está sempre tentando compensar um erro que está acontecendo, tá saindo ali, né? Então, vou fazer isso. Então, eu me cortei ali, é uma resposta inflamatória ali. Sangrou mais ali, então coagula ali, entendeu? Então, tá sempre tentando segurar um erro. Então, quando sangra muito, vai acontecer isso. Ele vai tentar segurar esse dano para o paciente não morrer, né? Então, assim, não acontece só nos casos mais raros. Então, não é uma pessoa, não. Então, as pacientes que sangram, que vai sangrando, não é diagnosticado. E aí, vai perdendo o time de fazer uma massagem, de fazer uma sutura, não sei o que, tirar a placenta, ou tirar um útero, a paciente leva à morte. Por isso que continua sendo a segunda causa. E não é pouco. E por Ainda se morre muita gente por causa de hemorragia pós-parto. E por que mata? Porque não é só dar soro. Não é só expandir, dar volume. Transfundir. Não, porque se você perde o timing, não é só a hemácia que sai, né? Não é só a hemácia que exterioriza. Perdem-se plaquetas, fatores de coagulação. Coisas importantíssimas no corpo para continuar coagulando. Então o corpo perde a capacidade de coagular. E aí a torneira que já estava aberta, ó, o corpo desiste. Assim, aí, irmão, é ladeira abaixo. Então, tem que estar num centro mais bem preparado ainda, as coisas têm que chegar mais rápido, daí tem que chegar, sei lá, crioprecipitado, plasma, aí é alta complexidade de tratamento e nem todo mundo responde. É assim que morre. É assim que chora, choca, para e morre. Às vezes nem responde a reanimação, sabe? A PCR. Nem responde porque não tem nem mais como responder. Porque é o corpo que já chegou no talo da compensação. Porque perdeu timing em medicina, em tudo em medicina é timing. Perdeu o mínimo 3 minutos de timing, irmão, você pode perder paciente. Então, tá em dúvida? É agressividade. A gente não tá falando de intervenção em parto aqui, não. A gente tá falando de hemorragia. Uma pessoa está sangrando, está em dúvida? É acesso, vai matar? E se não estiver sangrando tanto quanto você achava, você vai dar soro, remédio, a gente vai falar agora, monitorizar, não vai fazer mal. Então, assim, agressividade. E principalmente porque a gente atinge várias pessoas desse país, né? Então tem muita gente do interior que não tem um hospital assim com grande suporte. Então não dá pra papar mosca, né? Tem que ser agressivo, tem que ficar vigilante, não tem jeito. E às vezes você não tem sangue, então assim, é uma bola de neve, né? Pois é. Então você precisa ficar atento a isso. Por isso que morre gente pra caramba no Brasil. E aí, já pulando pro próximo passo, né? Identificação precoce pela 3ª vez. A equipe tem que estar sempre preparada, mesmo que não haja qualquer fator de risco, pode acontecer com todo mundo. Se tem fator de risco, mais ainda, não é para sair de perto da mulher depois do parto, tem que ter alguém do lado dela, não é para deixar ela acompanhante de bebê, tchau. Não, tem que ter alguém. E aí, em qualquer suspeita, tratar de imediato e começar pelo básico, pedir ajuda. Exemplo, tá a Gabi lá dentro. E aí eu, Carol, o restante da equipe, porque tem que ficar um, não tem? Tá a Gabi do lado da paciente. A Gabi notou que tá começando a sangrar mais. Ela vai ficar tratando sozinha? Claro que não. Ela vai ligar pra gente voltar, demora segundos, né? Lá do lanche voltar. E aí a gente já volta tratando, e cada um fazendo uma coisa. Alguém orquestrando, alguém liderando, e cada um vai fazer uma coisa. Então a Gabi já liga enquanto ela começa a massagear aqui, ligando, monitorizando, tirando a placenta. A Carol já entra pegando os acessos, eu já entro tentando identificar alguma outra causa de sangramento e pedindo mais droga, abrindo as drogas que já estavam dentro da sala, porque a gente é rata, tem que estar dentro da sala para tratar se acontecer. E aí já vou aspirando as coisas enquanto a Carol pega a veia para o negócio entrar mais rápido. É tudo ao mesmo tempo. Tudo. Então, citando 2 acessos venosos calibrosos, início de droga imediato. Então, pegou acesso a soro e droga, ocitocina é a primeira escolha, quase não tem contraindicação a ocitocina. Não funcionou a ocitocina, tem mais droga para fazer. Tem o misoprostol, que é o Citotec, a mesma droga que induz em dose mais alta, só que via retal, que absorve mais rápido. Ou oral. Ou oral, retal geralmente é mais rápido, mas na impossibilidade de oral. Metergin, que é
age em outra via, um derivado do ergot, é outra via de contenção de contração uterina, e é intramuscular. E aí a Pode gente ser vai... venoso também. Pode ser venoso também. E só não pode na pré-eclâmpsia. Só não pode impressão alta. Alta, mas dependendo do desespero, minha filha. Tá com ser. 14 só, nada... Eu faria. Enfim, eu já vi fazer. Transamin. É pra salvar a vida. Transamin. Transamin é sempre. Transamin sempre, né? Hemorragia, diminui chance de... diminui mortalidade materna, apesar de aumentar a chance de trombose, antes, né? Mas assim... deixar isso já pedido antes, sala pronta, isso a gente já né? pede, né? Essas medicações a gente já tem gente pede? sempre na sala, né? Fala aí, o que a gente pede? 4 galera citocinas, pra uma galera carbetocina, 4 E 4 transamin, Transamin, já de deixa cara. o soro preparado. Ringer preparado, soro montado. Soro montado. Monitor, paciente assim que chega na Medicação sala de inspirada. parto. Medicação inspirada. Soro, garrote, gelcro. Tudo ali. Tudo ali. Material para pegar veia e soro montado, com drogas, tá tudo ali já. Oxigênio, mas é rápido, de fácil acesso. Também é uma das vertentes de tratamento. Para aumentar a oxigenação, caso a paciente comece já a desaturar, você já tá um passo à frente. Monitorização contínua, então a pressão da paciente vai estar medida de 5 em 5 minutos, pelo menos, junto com a frequência cardíaca e a saturação, né? Quando a paciente está desaturando é porque ela já está baixo, com o pé já Já tá na covinha ali. com o pé na cova já. Jesus está chamando. O homem da capa preta. O homem da capa preta chegou. Se ela já tá se sentindo meio mal, meio tonta, se ela já tem sintomas, já tá chocando, já tá em choque. Uhum. E aí alguém, pode ser a enfermeira, porque o restante está ocupado, a enfermeira eleva os membros inferiores e deixa a paciente a 0 grau, se possível for, na posição de Trendelenburg, que a gente chama, que é mais inclinadinha para baixo, para ir mais sangue para a cabeça. Né? Isso no início só, né? O índice de choque ela já falou. E uma coisa que eu não vejo fazerem é transfusão precoce. Na suspeita de perda, na instabilidade, é para pedir sangue sim. Vamos esperar a prova. A prova é o cacete, a gente quer salvar uma vida. Então é transfusão precoce e... Os hospitais que são acreditados, onde a gente trabalha, todas as pacientes que têm risco médio ou alto de sangramento, teoricamente, elas já têm que chegar no hospital e ter prova cruzada. Tem que já ser solicitado, o laboratório tem que colher esse sangue para fazer a prova cruzada, porque ela já é médio ou alto risco, ela já tem que ter esse material lá. Às vezes, como a nossa paciente chega em trabalho de parto, às vezes ela não tem. Então, o que a gente faz? A gente, quando funciona a veia, já colhe o sangue e manda pro laboratório, né? Para fazer isso. Isso aí leva uns 40 minutos para transfundir. Outra coisa, a gente tem que entender que o soro ele não repõe o sangue. A gente já falou isso, vou falar de novo. Ele fica mais ou menos, só expande, só para manter até você resolver. O vaso ele fica, né? em média, 20 minutos no vaso. Então, isso é muito pouco tempo. E aí, leva aquilo. Você tá perdendo tudo. Você tá perdendo sangue, você tá perdendo fator de coagulação. E aí, leva aquela cascata de problemas que vão gerar. Quando você sangra, você vai começar a sangrar mais, porque aquilo não tá contendo, né? Menor a capacidade do corpo responder a ele. Então vira um ciclo. Vira um ciclo vicioso aí, um feedback negativo. Então, por isso, não dá... Isso, você às vezes escuta assim... não, porque eu passei 8 litros. Isso é um absurdo de conduta. Isso não existe. Você tem que fazer o soro e depois você já tem que aventar a transfusão precoce. Eu não sou daquelas pessoas que acham que tem que passar sangue para todo mundo. De modo algum, assim, só para as pessoas entenderem. Mas, nesse cenário, é transfusão um pouco mais precoce. A paciente ainda está sangrando e está instável, ela tem que ser transfundida. Não dá para você esperar, pensar, porque essa paciente vai piorar o quadro, ou vai piorar o quadro de ter que fazer mais intervenção, esterectomia, ou vai morrer. Mas não foi feito o que deveria ter sido feito no momento adequado. Vamos dar um exemplo pro leigo. Eu sei que tem muito residente interno, talvez até pessoas mais técnicas aqui ouvindo a gente. Por exemplo, atonia, que é o mais comum. Vamos pegar aqui o mais comum. Atonia uterina. A gente já tirou a placenta, fez massagem bimanual, já entrou droga, já entrou ocito pra caramba, porque a gente pode repetir o ocito várias vezes, transamin, metergin, misorretal, mais ocito, soro, já entraram 2 litros de soro pra mulher, isso aí já é o talo, né? E 1,5 litro, depende do peso, mas 1,5 litro, 2 já tá
Já é bastante. Cara, Aí já é tem que estar fácil. pedindo sangue, irmão. vai Continua fácil, sangrando? tá? Continua sangrando, o útero não está respondendo. E aí você já excluiu. Não é revisão, não é. Você já fez a revisão de trajeto, não tem outra causa de sangramento paralela, porque às vezes você tá que nem um trouxa, achando que é só do útero, dando droga pro útero pra caramba e tem um vaso gigantesco sangrando na vagina, cara. Aí você vai. Enfim. Aí você tem que. Já excluiu que tenha mais sangue saindo da vagina. O útero tá lá bobão, enorme, não contrai, não tá respondendo. Cara, é pra pedir sangue precoce e já pensar em levar a mulher pro próximo passo, pra próxima complexidade, que é botar em centro cirúrgico e cogitar abrir. Antes disso, tem um balão intrauterino, tem um balão de Bacri, que é um balão comercial que se infla dentro da cavidade do útero e empurra o vaso. Ele comprime os vasos ao inflar. E, em geral, é bem eficaz, na grande maioria das vezes salva vidas. Está disponível nas maternidades de plano, acho que todas de plano do Rio de Janeiro devem ter balão de Bacri. Mas existe também umas gambiarrinhas no SUS que dá pra fazer. pra você conseguir. Sonda com vesical. sonda Com dá sonda. pra fazer e responde bem. Porque ele faz um tamponamento nesses vasos, né? E ele fica 24 horas. Então, deixa ele lá 24 horas, estabilizou, parou de sangrar. Você ajoelha, respira, que você não estava respirando até então. Você ajoelha, se você dá reza, você reza. E aí deixa lá 24 horas e vai desinflando aos pouquinhos para ver se não sangra. Em geral, responde bem e salva a vida. Não respondeu o balão. Abrir barriga, tem uns pontos que dá para dar no útero, que se chamam pontos de Belinte, tem outras técnicas também, várias. Ligaduras. Tem ligadura de uterina, tem embolia, isso não se faz assim de pronto, mas tem coisas para se fazerem cirúrgicas antes de tirar o útero, mas muitas vezes abriu é para tirar o útero mesmo, já chegou num limite que não dá para ficar brincando. E acaba sendo necessária a esterectomia, de altíssimo risco, porque bem ou mal abrir faz a mulher sangrar mais, perder mais fator de coagulação. E é uma bosta. Enfim, é uma cirurgia de bosta, mas é o último recurso para não morrer. Antes faz a curagem, né? Ver se tem alguma coisa, algum resto, uma curetagem. Antes de abrir a barriga, né? Você faz isso. Vê, avalia com analgesia, com anestesia, no caso. Se tem alguma laceração de trajeto que às vezes não dá para ver, porque a paciente está com dor, enfim. Nesse caso, não. Abre a barriga, de fato. Enfim, aquelas go home messages. É tipo, o que você tem que levar disso daqui, desse episódio, dessa conversa? Ocitocina intramuscular para todo mundo. Para todas. Ou venosa. Vigilância E não perder o timing. Pensou em hemorragia pós-parto, é hemorragia pós-parto. Identificação. Considere hemorragia pós-parto. O máximo que você vai fazer vai ser funcionar uma veia e fazer ocitocina venosa. E siga lendo. E transamina. Se atualizando. Todo ano, assista uma aula de congresso, assiste alguma coisa, pega pra ler, vai no UpToDate, vê se tem alguma coisa nova, porque tá sempre surgindo coisa nova. E pelo menos pra manter refrescado na cabeça o passo a passo de como tratar. E não tem que tratar sozinho. Tem que chamar ajuda. Então, acho que são as mensagens principais. Treinamento de equipe também, né? Treinamento de equipe, deixar né? todo mundo alinhado. Sintonia. É multidisciplinar. Às vezes, se a paciente começar a ficar... A gente não passou por isso, assim, ainda, graças a Deus. Mas se a paciente começar a ficar muito grave, estamos todas ali imersas no tratamento da paciente. É chamar um outro anestesista de centro cirúrgico, uma outra pessoa para ajudar a Caroline em pedir... No manejo. Em pedir plasma, em pedir não sei o que, em pedir não sei o que lá, em pedir o sangue, em ajudar ela. Chamar talvez o plantão da obstetrícia para ajudar a entrar numa esterectomia, se necessário for. Não vamos entrar eu e Gabi sozinha, vamos entrar com uma terceira pessoa para ajudar. Chamar a enfermeira do andar para ajudar, para ser mais uma pessoa a coordenar, inclusive chegar material, chegar droga, acabou droga, pega outra. Enfim, é todo mundo junto atuando para sobreviver. E é assim que vive, né? E é assim que morre, na ausência disso tudo. Acho que era isso. Né? A gente, no início a gente foi um pouco confusa, a gente foi um pouco... agressiva, Aí depois eu tentei organizar. Né? Agressiva como necessidade hemorragia. da hemorragia pós-parto. Mas é assim. Mas o problema é que acabou o episódio porque o vinho do meu copo e o vinho do copo da Bia acabaram, entendeu? Então, acabou o episódio. Acabou o vinho, a gente vai encerrar por aqui. É isso. O da Bom, Gabi não. o meu O da Gabi não. não. O da Gabi não. Vou dividir com a gente. Eu vou dividir. Vou pensar. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.
Carol, a gente não perdeu o costume, dá aquelas 3 palminhas aqui pra gente. Opa! Só se for agora. Pode parto com Caroline Luz. Rafael, como você percebeu, a gente já começou a beber, né? Fica um pouco diferente. Ó, amiga. Porque tem método que não é nem um pouco natural, mas não é remédio. Ela já falou de já citou aqui que é o óleo de rícino. O óleo de rícino, ele pode ser utilizado em concordância e com esclarecimento apropriado para paciente, porque... Parabéns. Carol, senta e fica imóvel, pelo amor de Deus. Começa de novo sobre o óleo de rícino. Pois é.